programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade civil das construtoras. O que vem a ser a responsabilidade civil das construtoras? Basicamente, ela surge da obrigação da construtora que ela tem de responder por possíveis danos causados aos consumidores, a quem compra os imóveis, né? Então, qualquer dano decorrente da obra em si, quer seja ela durante a obra, ou quer seja ela após a entrega da obra, por um tempo que a gente vai ver determinado, a construtora ela tem o que a gente chama da responsabilidade civil, ou seja, o dever de reparar esse dano, de indenizar, em tese, as pessoas que foram lesadas, não é? Então, e o que surge, que seria o causador dessa responsabilidade? Porque basicamente a gente sabe que as construtoras elas têm o dever aquele primordial de zelar pelas normas técnicas, pela elaboração segura dos projetos, enfim, toda uma questão técnica que elas têm que atentarem para que quando entreguem o imóvel ao consumidor, o consumidor tenha a plena tranquilidade de não enfrentar algum problema, quer seja ele estrutural, quer seja ele até mesmo não estrutural, mas de acabamento, enfim. E o que a gente vê muitas vezes, infelizmente, não é pouco comum as pessoas comprarem imóveis hoje em dia, até na planta, ou mesmo um imóvel já construído, e se deparar com uma série de problemas, né? Que por vezes causam, além dos problemas materiais, dos danos materiais em si, um transtorno que às vezes pode gerar um possível dano moral. Então, assim, para a gente começar o assunto, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre essa questão da construtora, da responsabilidade dela, como eu falei, que decorre da obrigação dela de atender um projeto correto e elaborar as... Essa responsabilidade da construtora, ela é não só em relação à obra e aqueles ligados diretamente à obra, como também a terceiros. Uhum. Algum acidente que porventura aconteça na obra, a construtora também é responsável, porque ela tem a responsabilidade objetiva, né? Então depende da comprovação imediata ali de culpa ou não. Sim. Outra questão que a gente fala geralmente também é interessante a gente conversar um pouco, que a gente às vezes tem a impressão, defeito na obra, problema na obra, a gente vê a edificação. Não, por muitas vezes pode acontecer defeito, inclusive, no solo, são uma série de questões que ela tem a obrigação de fazer, por exemplo, o estudo do solo, antes de fazer uma construção. Então, são uma série de quesitos que ela tem que atender de modo que não vá causar prejuízo ao consumidor no momento que ele for utilizar. O consumidor que eu falo é quem compra o imóvel, porque é uma relação de consumo, na verdade, né? Isso é importante. Eu até tenho aqui para citar uma dessas observações, né? Algumas delas. Né, utilizar materiais de qualidade e que atentem aos requisitos técnicos e de segurança estabelecidos pela lei, ou seja, então já começa muito antes da execução efetivamente da obra, né? Sim. Até na escolha dos materiais, contratar profissionais qualificados e capacitados para executar os trabalhos necessários, também, né? Garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos na obra, fornecendo os equipamentos de proteção necessários e adotando medidas para prevenir acidentes de trabalho. Então, tudo isso é responsabilidade das construtoras, das incorporadoras. Realizar as manutenções necessárias para garantir a segurança e a durabilidade da obra, assim como a sua responsabilidade civil. Então, vai muito além, né, simplesmente da obra em si, já começa bem antes, na preparação, na contratação, na escolha dos materiais, até teve um caso, acho que em Santos teve um caso que é o famoso, que eles chamam os prédios tortos de Santos, que na praia os caras fizeram um prédio, né, e os prédios ficou inclinado, são 2 prédios, é famoso em Santos o prédio. As pessoas estão morando, porque fizeram lá um laudo, a princípio não tem risco, mas o prédio é aqui. Em Blumenau tinha um assim também. Então, e aí até é motivo de polêmica, porque fizeram um laudo lá de outras pessoas independentes, que teriam atestado, por exemplo, que fizeram com areia de praia, areia que não pode ser, né?
Bom, não sei por que motivo lá conseguiram não embargar a obra, mas então por isso que tu falou da questão do material é muito importante, né? Porque às vezes pode seguir toda a parte técnica. Se a compra de material, o material não é o adequado, pode ocasionar também uma série de prejuízos, né? Só para trazer mais para o campo prático, assim, o que esses danos, né, que ele pode ter, danos materiais, e que a construtora tenha que reparar, né, a custo da construtora, tá? Não é um consumidor, Sim. né, quem comprou que vai ter que resolver, ou quem negociou a obra, né? É coisa assim, tipo uma porta que está com problema, com um defeito, que tem que trocar. É um reboco que foi mal acabado, mal feito, ou que caiu, ou que são esses reparos aí para o consumidor tem que ser feito. Uma infiltração, por exemplo, que se verificou depois da compra. Um Que é uma vazamento coisa. de um hidráulico. Isso, qualquer coisa. Nesse sentido aí é que a construtora também, em frente ao consumidor, né? Ela tem essa responsabilidade nesses pequenos reparos. Então, não é o consumidor que teria que abarcar, teria que pagar esse conserto, esses reparos, e sim a construtora. Claro, dentro de um prazo e tal, que a gente Sim. vai enfrentar aí mais na frente, mas a construtora é que acaba tendo que pagar por esses reparos, que realmente não foi um erro na construção, né? E ela vai ter que reparar isso a custo dela, né? Não é do Sim. consumidor, né? Então, essa reparação, a substituição do material, tudo é com base que a construtora vai ter que arcar. Claro, que ainda tem ainda questão do dano morais, que pode ser Sim. também por causa de um defeito, né? Na construção ali Que vai causar um problema para que a causa família, problema. para o morador, que Claro, pode ser já um dano moral, né? aí o dano moral é um pouco mais. Sim, Seria mas mais do caso a caso, né? Assim, pra gente poder sim, sim. falar. Agora, quanto, como tu falou, né, Fabrício, quanto às questões estruturais, enfim, não só estruturais, mas basicamente estruturais, defeitos estruturais, como foi de vazamento, um problema no banheiro começa a cair o azulejo, enfim, uma Tem série de coisas que rachaduras, né? acontecem, rachaduras, isso aí a construtora ela tem que responder porque é justamente a responsabilidade que a gente chama de responsabilidade civil dela de responder por isso aí. Então é o dano material, que pode vir digamos assim, evoluir também para um dano moral, mas aí, como o Fabrício falou, caso a caso, tem que ser comprovado, o dano moral dele tem que ser comprovado, difere da questão do dano material. Depois eu fiz umas anotações aqui, que claro, é mais técnica, mas até para a gente dar uma visão geral do quais são as regras que se aplicam na questão da responsabilidade civil das construtoras. Basicamente, é o Código Civil, né, que é no artigo 927, que eu não vou transcrever aqui, mas eu não vou ler ele, porque é uma questão técnica. Basicamente, ele diz que é o dever de reparar a outra pessoa pelos danos causados. Então, basicamente, o artigo, que é o artigo geral do Código Civil, que é o 927, que se aplica no caso das construtoras também no dever de indenizar, né? E ele tem o artigo 618, que ele é mais específico. Esse sim eu vou ler até porque eu acho interessante, que ele fala especificamente da empreitada. O artigo 618 ele diz assim: nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, a empreiteira de materiais de execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, aquele que eu havia falado. Depois, no parágrafo único, ele tem uma observação que ele fala assim, ó, no caso, dentro desses 5 anos, o consumidor ele tem 180 dias para propor ação contra a empreiteira após o aparecimento de um vício ou defeito. Aqui, a gente vai falar um pouquinho mais à frente dos prazos, mas ele já entra no prazo de 5 anos, né? E até um pouco meio dúbia essa redação, do meu ponto de vista, pelo seguinte: o prazo de 5 anos que ele fala, o Código Civil, é aquele prazo de garantia que a gente diz, que durante 5 anos ele responde, a construtora. Perfeito. Só que eu acho interessante aqui que no parágrafo único, ele fala assim, que dentro desses 5 anos, o consumidor, o morador que comprou o apartamento, ele tem 180 dias para propor ação contra a empreiteira, ou a construtora, no caso, após o aparecimento de um vício ou defeito. Isso aqui, na prática, é meio complicado, né? Porque
digamos que dentro de 5 anos, para ele comprovar o defeito, às vezes, aí que tem aquela questão pericial toda, né? Mas eu acho que o mais importante é que durante 5 anos, isso a pessoa tem que ter em mente. 5 anos após que ele recebe a chave do imóvel, da construção, a construtora ela responde pelos danos. Isso é o chamado prazo de garantia do Código Civil, que ele fala dos 5 anos, não é? E depois também ela é respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, que eu também não vou ler o artigo, mas basicamente é porque é uma relação de consumo, ou seja, ali o comprador do imóvel, ele se equipara, ele é o consumidor e a construtora é a fornecedora. Então, ele tem essa proteção do Código de Defesa do Consumidor. E isso é importante por quê? Porque, salvo entendimento contrário, ao ter uma questão na justiça, o juiz o consumidor, quando entrar, ele vai pedir inversão do ônus da prova. Né? Provavelmente o magistrado vai dar, isso aí facilita a instrução do processo para ele. Ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Se aplicam as relações de consumo nessa questão da construtora com o comprador, não é? E a construtora tem que seguir uma série de normas, né, que a gente acaba não falando, mas além do Código Civil, claro que se aplica aí, Código do consumidor, técnicas, se tu é o consumidor final, né, daquela obra, ainda tem as questões das instruções de classe, normas regulamentadoras, se chama NR, né, que regulam isso. Então, eles têm tudo isso a seguir. Então, se não seguiu essas normas, é um caso de responsabilidade, né? Porque não foi seguida a norma. Tudo eles seguem que eles chamam de as anotações técnicas, né? Então, tem normas reguladoras, por exemplo, para o projeto hidráulico, porque, na verdade, a gente tem a construção. A gente que é leigo acha que o engenheiro faz a construção, faz o projeto, mas não. Tem o projeto, enfim, projeto arquitetônico, a parte estrutural, né, que é feito todo por um engenheiro especialista, no caso, é feito o cálculo estrutural, que é o que vai garantir que é feito corretamente, a estrutura não vai ter rachaduras, não vai ter defeitos, enfim, até levando segurança dos moradores. A gente tem o projeto hidráulico, a gente tem o projeto elétrico, são uma série de projetos, como o Fabrício falou, que são normas específicas. E isso aí tem que ser 100% correto, porque qualquer falha que esteja ali, que não siga essas normas, vai gerar uma responsabilidade civil da construtora. Porque na realidade é que a gente fala construtora porque geralmente elas englobam, mas é construção e incorporação. E a construtora fica com a questão mais prática e a incorporadora com a parte burocrática. Que é também uma parte bem complexa, incorporação, desmembramento de matrícula. Aí, assim, quando a gente fala assim, construtor e tal, a gente começa a pensar mais em edifícios, né? Assim, não necessariamente. Mas não necessariamente. E aí por isso que, assim, ó, o que acontece? Vou construir uma casa, aí tu faz um projeto com um engenheiro, aí o engenheiro te mostra o projeto, aí chega na hora da construção e diz, mas eu não quero que seja assim, eu quero que mude, não sei o quê. Só que aí não dá para mudar esse projeto, porque o projeto ele foi feito dentro de toda uma norma técnica. Se tu mudar o projeto, a responsabilidade do engenheiro já não é a mesma, porque olha, meu projeto não era esse. Meu projeto foi de tal forma, vocês que mudaram. Ao executar, né? Entendeu? Então, a pessoa que está contratando a obra também tem que ter esse cuidado, que às vezes, claro, a gente quer, não, mas eu preferia se fosse de tal jeito. Sim, claro. Mas às vezes não dá por essa questão de uma série de normas. Às vezes está sendo uma família, a mulher, mas eu quero mudar aqui, o marido, não, eu quero mudar, e mudam, né? Porque a gente até vai depois falar um pouquinho, traçar a diferença da responsabilidade do engenheiro, da empreiteira e da construtora, mas nesse caso que tu falou é interessante, porque o que acontece? Então, uma família, um casal vai construir uma casa, normal, uma casa de família. E contrata o engenheiro, ele faz o projeto, tudo dentro das normas, tudo certinho, entrega os projetos. O engenheiro faz o projeto, mas ele não se responsabiliza pela empreitada da obra. O casal vai depois contrata uma empreiteira, aquela planta, como tu falou, se ele por conta mudar o projeto do engenheiro sem comunicar o engenheiro, inclusive é uma questão que não pode ser feita, né? E der um problema, ela vai responder, porque o engenheiro vai dizer, não, mas o projeto, eu não fiz a empreitada da obra, eu executei, meu projeto está aqui, então as anotações técnicas, as RTs, tudo, então tem que ter esse cuidado, né? A gente não pode, como leigo, mas vamos fazer uma mudança aqui, vamos botar ali tirar aquela coluna, ampliar.
Pode dar até problema estrutural, né? Tira uma parede, é que às vezes a questão é que às vezes a questão é estrutural. Eu vou tirar essa parede, só que essa parede é estrutural. Até nessa questão, até para descontrair a nossa conversa um pouco, eu não comentei com vocês, eu acho que eu vi, foi essa semana ainda, vendo ali, eu não sei se no UOL, no Grupo Tocou, um prédio, até o prédio de numa área nobre, não me lembro qual cidade, se era no Rio, umas sacadas bonitas, tudo, e um morador, na esquina, assim, o morador tinha uma coluna estrutural, o cara para tirar, não gostou. Eu vi também. Começou, os caras filmaram, quebrou a coisa estrutural, mas estavam, imagina, então... E hoje em dia se usa, principalmente em prédios, né? Uhum. Se usa muito paredes estrutural, que eles chamam, né? Que em vez de ser uma coluna, é a parede toda que sustenta. Sim, e aí a pessoa não dá pra abrir, né, cara? Não dá pra abrir. E muitas vezes tu acha, vou tirar essa parede, fica melhor, porque o ambiente é mais aberto. Então. Só que esses cuidados a pessoa tem que ter, né? De não fazer algumas coisas porque o projeto já prevê aquilo. Tecnicamente, aquela parede ela tem uma função, ela não é só para divisória. Muitas vezes ela tem uma função. E a pessoa tem que se dar conta disso, assim, né? Não é só chegar e mudar. Então, realmente, quando for fazer uma mudança no projeto, claro, está lá, a parede está mais retinha, cara, que fica um pouquinho mais arredondada, claro, é uma coisa, assim, pequenos reparos, assim, que tu não vai, você não leva em conta, mas no projeto em si, tu tem que seguir o que basicamente está no projeto. Hoje em dia, até também a título, assim, de sair um pouquinho do tema, mas é interessante, principalmente nas cidades maiores, mas eu acredito que nas cidades menores já estão usando essa nova tecnologia que a engenharia está usando muito. Aqui especificamente em Porto Alegre tem uns quantos prédios assim, eu já observei, que eles fazem as construções que eles chamam com drywall, né? Ou seja, um prédio 20 andares, é a estrutura toda, mas basicamente toda, digamos, a separação interna de paredes, tudo são os drywalls, então o que acontece? Isso aí é interessante pelo seguinte, tem toda a estrutura e a pessoa pode mudar, por exemplo, na unidade autônoma dela, apartamento, são as separações. Drywall, que eu digo, basicamente são aquelas questões que seria tipo um gesso acartonado, algo assim. Sim. Então possibilita a pessoa mudar ao seu gosto sem afetar a estrutura, né? Então está sendo cada vez mais usado, isso aí, muito também mais em prédios comerciais, de consultórios, escritórios, enfim, mas está sendo muito utilizado. Isso é interessante também porque a pessoa pode ter mais liberdade de mudar a sua unidade autônoma sem afetar a estrutura do prédio, né? Isso é interessante a gente também comentar. Eu acho que também a gente poderia, como a gente já falou nos 5 anos, a gente poderia especificamente falar dos prazos, não é? Ou seja, o que são os prazos? Os prazos basicamente são o que a lei diz que a construtora, o período que a construtora responde pelos danos causados. A gente falou aqui no prazo que é o prazo mais conhecido, que é o de 5 anos, que seria o prazo da garantia. É como se fosse uma garantia do carro. A gente compra o carro e responde por 5 anos. Ou seja, por 5 anos, a construtora ela vai responder por qualquer vício, defeito da obra, independente de qualquer questão. É importante a gente falar aqui que esses defeitos não necessariamente são só os estruturais, que são os mais graves, os que são mais conhecidos e que, por consequência, podem apresentar uns maiores problemas. Mas não necessariamente. Pode ser também defeitos até como é que eu vou falar? Estéticos, isso aí eles podem responder, embora sejam menores, mas ela pode responder durante esses 5 anos da garantia, né? Essa discussão é interessante, porque a questão dos 5 anos, eu tentar explicar, porque sim, assim, se tu for na jurisprudência, a jurisprudência vai dizer que a responsabilidade da construtora é de 10 anos. Que é o prazo. Que é o prazo que tu possa entrar com ação. Então, tu tem 10 anos para entrar com ação. E ali, mas o artigo de 5 anos, como é que é a jurisprudência de 10? É que, na verdade, assim, os 5 anos é de garantia. É aquele que tu, assim, não tem se acontecer alguma coisa, é a responsabilidade de tu, né, claro. Mas, em geral, a responsabilidade é da construtora. Salvo alguma questão maior. Que seja algo do próprio mau uso e tal. Mas, em geral, é da própria construtora. Regra da construtora. E tu não vai precisar provar que foi basta tu provar que existe o defeito. Tem que comprovar o defeito para que a construtora seja responsabilizada. Nos 5 anos seguintes, né,
calcular os 10 aí, que é o que a jurisprudência fala, bom, aí nesses outros 5, tu tem que comprovar que realmente é um defeito da obra, então vai passar por um laudo técnico, vai ter uma série de coisas para comprovar. Muito tempo, né? Isso, e aí tu vai ter que ter uma série de coisas que tu vai ter que comprovar. A diferença disso dos 10 para os 5 é essa. Os 5 é o período de garantia. Ó, deu problema, ó, consultor. Se vira, tem que resolver. Tem que resolver. De garantia. Sim, que nem uma garantia de qualquer... Porque na verdade penso eu que quando fizeram a lei lá, o legislador que criou a lei, botaram no artigo, eles tentaram fazer uma coisa tipo, meio razoável. Por exemplo, não, entrega 5 anos algum defeito, bom, também para não ficar de eterno também, porque passa o tempo hoje em dia. Mas às vezes a gente pensa que não acontece, né? Aquele prédio que a gente morou, quanto tempo ele levou para ser construído? Quando a gente morou, quanto tempo ele já estava construído? Fazia o quê? Uns 10 anos, né? E ali a gente foi morar e tinha um problema de um encanamento da pia do banheiro, que foi um problema que durante a obra ali eles deixaram cair alguma coisa até a negligência geralmente do próprio quem está fazendo a obra, por relaxamento, vamos dizer assim, o cara caiu coisa ali, o cara deixou. Sim, deixou, entupiu, não tinha como desentupir, porque era um pedaço a gente tentou cimento. Sim, daí teria que abrir tudo para tirar. Mas isso aí que o Fabrício falou, aproveitando o gancho, é justamente isso. Eu ia falar mais na frente, que tem o prazo de 10 anos, que é o da prescrição geral da reparação, né? Mas essa diferença é muito importante. Ou seja, a garantia, vamos tratar com um termo de garantia de 5 anos, tem defeito, a construtora repara. Eu não preciso provar que aquele defeito. Passou 5 anos, a coisa já começa um pouco mais. Aí eu tenho que provar aquele defeito através de um laudo, enfim, mas posso pleitear. Sim. Passado esses 10 anos, aí a gente tem o que a gente chama da prescrição, né? Sim. Aí a gente entra na prescrição. E também a gente tem o que a gente chama das garantias adicionais, que depende de prazo. Por exemplo, existem coisas que a construtora, independente de prazo, ela tem que dar manutenção no prédio. São coisas, por exemplo, básicas que ela tem que dar manutenção independente da questão dos prazos que a gente falou aqui, né? Então, não necessariamente por não ter o prazo que ela tem que fazer as manutenções, no caso. Sim, principalmente nesses 5 anos aí, porque se ela não fizer, ela vai ser responsabilizada. Acho que não fez, vai ser responsabilizada. E a gente isso aqui, infelizmente, não é uma coisa pouco comum, como eu falei no início, né? Infelizmente, geralmente, a questão de obra, às vezes, elas apresentam problemas, né? Não todas, por óbvio, mas... E a pessoa geralmente... é um grande problema, e é aí que vem, às vezes, a questão do dano, né? Porque, geralmente, uma pessoa que compra um imóvel residencial, uma família, ela bota as economias, enfim, e pode ocasionar o dano moral, que a gente falou, que, bom, aí, caso a caso, digamos, uma obra tem um problema de filtração, a pessoa tem um filho com problema respiratório, enfim, aí pode gerar o dano moral. Sim, mas é aí que é a importância daquelas pessoas, principalmente quem vai comprar o imóvel na planta, né? Certificar quais são os materiais que são utilizados, porque o que acontece? A pessoa geralmente visita um imóvel que tá ali, vai ser assim. Que nem o comercial de margarinas, ali tá tudo perfeito. Só que ali já tá com os acabamentos, geralmente eles não entregam com os acabamentos, então tem se certificar realmente, é aquela questão da prevenção, tentar minimizar os riscos de ter um probleminha lá na frente. E tem como a pessoa mitigar problemas, ao menos tentar diminuir os problemas, né? Porque, por exemplo, a pessoa vai procurar o histórico da construtora, o conceito. A gente sabe que construtoras com conceito bom, pode estar problema, ela vai ressarcir, é garantida, é uma empresa séria. Então tem que ter todos esses cuidados, né? Sim. Isso também, assim, a contratação, né? Que daí, por exemplo, vai fazer uma casa. Na hora de fazer a contratação é importante que, por exemplo, conste isso no contrato de materiais de primeira linha, ou dar a marca específica, se quiser, lá, do material que tu quer, porque às vezes tu faz um levantamento de preço, um deu valor de tanto e outro, né, bem menos. Aí vou fazer porque ele deu bem menos, mas aí tu vai ver que o cara que fez bem menos, a pessoa, o consultor ali, a qualidade dos materiais é outra, tipo, é materiais de segunda linha. Aí tu vai querer realmente fazer de segunda linha? Pode ser que a pessoa, de repente, dentro do seu orçamento não tem como fazer de primeira, vai fazer de segunda, mas
Se tu tem condições de fazer de primeira, para que tu vai arriscar com de segunda? Entendeu? Então, isso, e aí é bom deixar isso consignado no contrato. Ó, vão ser utilizados materiais de primeira, vão ser utilizados, né, materiais de tal marca, né, para hidráulica essa marca, para construção essa outra, para alvenaria tal. Então, é interessante. É chato? Às vezes até o tipo da tinta, né? Que tem tinta de primeira linha, tem tudo. Então, o que é contratado não é caro, né? É chato isso? É chato, mas é melhor tu garantir ali, naquele momento, do que depois. Porque se, porventura, ele utilizou um material que não é aquele que tu tinha contratado, também é caso de responsabilidade. Olha, eu contratei material da marca X e tu me usou da marca Y. E da marca Y deu problema. E aí, bom, né? Claro, nós não vamos saber se da X, mas ele não seguiu o que estava acordado. Então já é um problema, né? Tu consegue dizer, olha, ele não seguiu o que a gente tinha contratado. É uma quebra do contrato, né? São coisas a levar em consideração. Por fim, eu acho que seria interessante a gente falar também da diferenciação entre a responsabilidade do engenheiro, da construtora e da empreiteira em si, né? O engenheiro, basicamente, ele vai responder pela parte técnica, ou seja, o que o engenheiro faz? Ele elabora o projeto, os cálculos, projeto hidráulico, como eu falei, elétrico, cálculo estrutural. Então, qualquer defeito que haja na formulação desses projetos, a parte técnica, a anotação técnica, que a gente diz, né? O engenheiro vai ser responsável. Juridicamente, eu vejo assim, que tudo que eu estou falando aqui, mesmo diferenciando as três, nada impede que talvez, caso a caso, pode ser cumulada a responsabilidade. Ou seja, eu posso responsabilizar, o engenheiro, a construtora, a empreiteira, caso a caso, ou não. A construtora é a responsável principal pela responsabilização civil, pela responsabilidade civil. Ou seja, frente ao consumidor. Frente ao consumidor. Toda questão que vier causar um dano, a construtora ela vai responder por ser ela a parte principal. Inclusive, como eu falei, se às vezes é problema no projeto, o engenheiro vai responder, mas ela vai responder solidário porque o consumidor ele contratou a construtora, ele não contratou o profissional técnico. Então, a construtora ela responde basicamente pela responsabilidade em geral. Essa, antes de tu passar a próxima, ali do engenheiro, só para a gente poder exemplificar, para a pessoa entender, porque às vezes a gente fala assim, parece um conceito meio abstrato, né? Quando você fala, a pessoa consegue visualizar. Mas assim, o que é um erro do projeto lá, na execução do projeto? O engenheiro mandou que colocasse um cano de uma bitola X lá, do tamanho tal, e não foi colocado aquele tamanho. Mas pode ser que o engenheiro erre no projeto. Ele mandou botar um cano de uma bitola X, mas para esse caso se verifica depois que deveria ter sido um cano de uma bitola bem maior, de um tamanho bem maior, de uma largura bem maior, para poder suportar lá, sei lá, o escoamento da água da chuva. Isso como exemplo. Então, ou lá, ali eu vi um estrutural porque deveria ter usado 4 vigas numa área X e foi usado 3. Então, né, o piso cedeu. Então, essas coisas assim que são erros de projeto. Porque a construtora seguiu o projeto do engenheiro. O engenheiro disse que eram 3 vigas e botaram 3 vigas. Mas aí se verifica que, na verdade, deveria ter sido 4. Né? Então, aí o erro do projeto. Foi o engenheiro que vai responder pela questão da elaboração do projeto errado, né? A parte estrutural, o cálculo, enfim, como o Fabrício falou. E a terceira é a empreiteira. A empreiteira, geralmente, ela vai responder... Porque, geralmente, o que acontece? Essas construtoras de obras grandes, elas às vezes trabalham com várias empreiteiras. Uma empreiteira faz, por exemplo, vamos dizer, a parte ela vai concretar a laje dos pisos, as lajes, enfim. A outra empreiteira vai a parte de acabamento de azulejo. Então, contratam várias empreiteiras. Geral, acontece muito isso. Essa empreiteira ela vai responder na parte dela, ou seja, digamos que a empreiteira faz uma parte de acabamentos, começa a sair azulejos, enfim, ela vai responder pela empreitada dela em si. Volto a dizer, geralmente, quem vai entrar, a princípio, no meu entendimento, ela vai entrar contra a construtora, porque o consumidor ele não sabe que aquela empreiteira X foi contratada pela construtora. Mas aí a construtora, aí outra questão, ela pode chamar o processo da empreiteira para responder porque independente da questão da construtora com o comprador, essa construtora tem um contrato com a empreiteira.
pela empreitada, que a gente diz. Sim. Então, basicamente, para o consumidor isso não importa muito, mas é interessante a gente mencionar igual até... Sim, a construtora entraria como uma garantidora, de repente, da indenização, né? Seja material ou moral, mas depois a construtora conseguiria se ressarcir da empreiteira. Né? Para o consumidor é importante isso. A construtora vai responder sempre. A questão do engenheiro, a coisa é uma questão já mais da construtora para tentar, talvez, conforme a responsabilidade ou não, tentar ressarcir, né? Eu não sei, eu acho que a gente tem uma visão assim, um pouco geral da questão da responsabilidade civil da construtora. É um tema bastante abrangente, polêmico também, porque a gente vê toda hora, e até nos noticiários, problemas, às vezes, né, dos consumidores que se enfrentam problemas, infelizmente, com a obra estrutural. E volto a dizer, o importante é a pessoa, num primeiro momento, como a Ana falou, comprar na planta, principalmente ou não, mas principalmente na planta, ver a idoneidade da construtora, outras construções que ela já fez, se ela cumpre os prazos, se porventura dá algum problema, que ninguém está livre de ter problema, ela prontamente ela dá assessoria, não deixa uma dor de cabeça maior para o consumidor. Esse é um cuidado básico que provavelmente vai evitar a dor de cabeça, né? Então, esse é um cuidado fundamental e, porventura, a pessoa que tem um dissabor desse, ela tem os meios que ela pode responsabilizar, como a gente falou, a consultora, né? Num primeiro momento, tentar amigavelmente, se não for possível, ela vai ter que buscar os meios da justiça para tentar reaver o seu direito, não é? Então, eu acho que, basicamente, a gente abordou o tema uma visão geral. Espero que vocês tenham gostado. Sempre aquilo que a gente pede no fim do programa, se você gostou, curte aí, que nos ajuda bastante, compartilha, nos ajuda a divulgar também o nosso trabalho. Se você sabe alguém que tem esse problema que a gente especificamente tratou no programa de hoje, compartilha, dá para ele que pode, ou para ela que pode ajudar. Deixe os comentários que quiserem aí, na medida do possível a gente responde também, sugestões para os novos programas. E nos sigam nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram do escritório, no Facebook. E agradecemos a paciência de vocês e até o próximo programa.